eu sou a Yasmin do Responde Aí e agora a gente vai fazer um exercício de primeira lei para ciclos. A figura abaixo mostra um ciclo de potência efetuado por um gás em um conjunto cilindro-pistão. Para o processo 1,2, o 2 menos o 1 é igual a 15 kJ. Para o processo 3,1, Q31 é igual a 10 kJ. Não há variações de energia cinética ou potencial. Determine o trabalho para cada processo em kJ e a transferência de calor para os processos 1,2 e 2,3, ambos em kJ. Bom, então o que o problema fala para a gente, né? Vamos entender. A figura que o enunciado fala é essa figura aqui, é esse gráfico, tá? Que mostra os três processos, o processo 1,2, o processo 2,3 e o processo 3,1 que esse gás faz. Então, aqui do lado, a gente vê que tem um estado inicial, depois esse gás sofre um processo e chega no estado 2, um outro processo e chega até o estado 3, e um terceiro processo e retorna para o estado 1. Então, quer dizer, depois de 3 processos, esse gás completa um ciclo termodinâmico e retorna ao estado inicial. Então, os dados que o enunciado dá para a gente são a troca de calor no terceiro processo, no processo 3,1, e a diferença da energia interna do gás no processo 1,2. Então, o 2 menos o 1 é igual a 15 kJ. E o que a gente precisa calcular, tá? O enunciado pede para a gente, é isso daqui. Então, os três trabalhos, né? O trabalho para cada um dos três processos e a troca de calor nos outros dois processos que ele não dá, que é o 1,2 e o 2,3. Vamos começar calculando o trabalho no processo 1,2. Então, uma das formas de calcular trabalho é calcular a área embaixo da curva no gráfico PV. Nesse caso aqui, a gente tem essa área aqui. Muitas vezes, para calcular a área debaixo da curva, a gente vai precisar calcular uma integral, mas nesse caso vai ser bem mais fácil, porque essa figura aqui rachurada em laranja forma um trapézio, e a área do trapézio é dada por essa formulazinha aqui, ó. Então, a gente só precisa substituir os valores naquela fórmula e a gente vai encontrar o trabalho no processo 1,2. Mas vamos lá, essa fórmula do trapézio é a soma das bases, a base maior mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Então, a gente precisa identificar aqui quem são as bases. Sempre num trapézio, as bases vão ser os lados paralelos entre si. Então, por mais que a gente tenda a achar que vão ser esses aqui, os dois horizontais, nem sempre. Os dois lados paralelos são esse aqui e esse daqui. Eles estão verticais. Então, a base maior é esse lado aqui, que vai até o 5, que tem a altura 5, e a base menor vai ser esse daqui de altura 3. Então, vamos colocar na fórmula. O trabalho 1,2 vai ser igual a base maior, que é 5, mais a base menor, que é 3, vezes a altura. Quem é a altura aqui? Sempre num trapézio, a altura vai ser perpendicular às bases. Então, essa distância aqui do 1 ao 5. Do 1 até o 5, a gente tem 4. Então, o trabalho 1,2 vai ser igual a 16 kJ. Para calcular o trabalho 2,3, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A área debaixo da curva também forma um trapézio. Então, vamos voltar para a nossa formulinha. Novamente, a gente precisa ver quem são as bases. Então, os lados paralelos entre si são esses dois aqui, esse e esse. Então, W23 vai ser igual a base maior, que tem aqui a altura 3, ó, mais a base menor, que tem a altura 1, a altura perpendicular às bases é igual a 4 de novo, sobre 2. Mas nesse caso aqui, isso aqui é igual a 8. Mas nesse caso, a gente precisa ficar muito atento, porque o enunciado fala pra gente que o volume do gás diminui no processo 2,3. Então, nesse caso, o gás sofre trabalho da vizinhança. Então, o trabalho vai ser negativo nesse caso. Então, o trabalho no processo 2,3 é igual a menos 8 kJ. Por último, a gente vai calcular o trabalho no processo 3,1. Dessa vez,
a gente vai de novo querer a área debaixo da curva. Mas o que acontece nesse caso? A nossa curva é uma reta vertical, então não tem área embaixo dessa curva. Não tem nenhuma área. O que a gente vai fazer, então? Se não tem área, isso quer dizer que a área é zero. Então, o trabalho no processo 3.1 é igual a 0 kJ. Nesse processo, o gás não sofre nem realiza trabalho. Agora, no próximo passo, a gente precisa calcular a transferência de calor nos processos 1.2 e 2.3. E como é que a gente vai fazer isso? A partir da primeira lei, que relaciona os trabalhos que a gente já calculou com a transferência de calor. Então, a primeira lei é dada por essa expressão aqui, porque o enunciado falou para a gente que não tem variação de energia cinética nem de energia potencial. Então, a gente já está vendo a primeira lei sem essas parcelas. Vamos agora aplicar a primeira lei a cada um dos 3 processos. Então, a transferência de calor no processo 1.2 vai ser igual ao trabalho 1.2 mais a variação da energia no processo 1.2. Tá? Então, o trabalho a gente já calculou no último passo, que é igual a 16 kJ, e a variação da energia interna no processo 1.2 vai ser o 2 menos o 1. E isso o enunciado já deu pra gente, que é igual a 15. Então, no processo 1.2, a troca de calor é de 31 kJ. Vamos agora aplicar a primeira lei no processo 2.3. Então, no processo 2.3, a troca de calor é igual ao trabalho 2.3 mais a variação de energia 2.3, tá? O trabalho a gente já tem, a gente calculou no último passo. Mas como é que a gente vai saber agora a variação da energia interna no processo 2.3? Isso a gente ainda não sabe. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a primeira lei no terceiro processo e ver se assim a gente descobre. Ok? Então, no processo 3.1, a gente calculou que o trabalho é zero. E o enunciado falou pra gente que a transferência de calor em 3.1 é igual a 10. Então, aqui, a gente descobre a diferença da energia, a variação da energia interna no processo 3.1. Ok, a gente ainda não tem a variação da energia interna no processo 2.3, mas a gente tem no processo 3.1 e tem no processo 1.2. Será que a gente consegue relacionar todos esses ΔU para achar o 2.3? É exatamente aí que a gente vai usar a informação de que esses 3 processos formam um ciclo termodinâmico. Se isso é um ciclo termodinâmico, então quer dizer que o estado final é igual ao inicial, e a energia no final vai ser igual à energia no começo. Sendo assim, a variação da energia no processo 1.2, mais a variação no processo 2.3, mais a variação no processo 3.1, é igual a zero. A variação total da energia é igual a zero. Então, assim, a gente consegue achar a variação da energia no 2.3, que vai ser igual a menos ΔU 1.2 menos ΔU 3.1. Vamos substituir isso daqui aqui, tá? Então, o calor vai ficar igual a W23. E aqui no ΔU 2.3, a gente vai substituir essa parte aqui que a gente encontrou. ΔU 1.2 menos ΔU 3.1. Pronto, agora a gente só precisa substituir os valores que a gente já tem. O W23 a gente calculou que é menos 8. A variação da energia no processo 1.2, o enunciado deu pra gente, é menos 15. E agora a gente acabou de encontrar a variação no processo 3.1. A variação da energia no processo 3.1 é menos 10. Então, o Q23 vai ser igual a menos 33 kJ. Pronto, encontramos tudo que o enunciado pediu pra gente. O enunciado pediu pra gente calcular os trabalhos nos 3 processos e a transferência de calor no processo 1.2 e no processo 2.3. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!